Bom dia, Deus! Eis aqui, São Moreira, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo Deus, obrigado por estar em nossa presença, por estar nos protegendo, Pai, com o teu exército, com a tua espada desembainhada, contra todos os mentirosos e falsos. Cuida de nós, Senhor, que te pedimos. Fecha teus olhos e vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cura de todo, liberta. Nos protege de tudo, é o que te pedimos. Nos afasta das mentiras dos mentirosos. Cuida de nós. Vamos continuar? Amós, capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar, e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. Nenhum deles conseguirá fugir, nenhum deles escapará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os picará. E se forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem, porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como o rio, e abaixará como o rio do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Cafitor, e aos sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel sobre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo do caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Veja que Deus aqui está dizendo que alcança a todos. Hoje, em 2026, as pessoas estão desse jeito. Estão usando a religião para se proteger, para praticar crimes, praticar o mal. Deus vai pegar todos, vai eliminar todos. Voltem para Cristo, todos têm salvação. Vamos agora entrar no livro de Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor
e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os seus tesouros escondidos, todos os teus confederados te levarão até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganarão, prevalecerão contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus poderosos, ó Temã, estará atemorizados, para que do monte de Esaú seja dada um exterminador pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles, mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeitos o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste. Assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebeste no seu santo monte, assim beberão também o contínuo, todos os gentios beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque do Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Zarafaté. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, e subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Confie em Deus, só Ele pode. Veja que ninguém vai escapar dele. 2026 estão usando a mentira, estão usando o dinheiro, bens e autoridades para se protegerem, achando que Deus está no meio. Deus não apoia, Deus não está no meio. A única autoridade é Ele, a única proteção é Ele. Essa espada é para os mentirosos. Voltem para Deus e sejam todos abençoados.